Olá, boa noite. Vamos para mais um Chama na Live. Hoje total diferentão. Não é diferente, não. É um assunto que eu nunca estive próxima. E tô cheia de dúvidas, muita dúvida, curiosidade. Passei pelo perfil da Lília. Daqui a pouco ela tá por aqui. Olha quem chegou! Olá! Tudo bem? Olha, você sabe, hoje eu fiz até uma coisa diferente que eu nunca faço. Tudo bem? Sabe que eu também não avisei. Deixa eu avisar aqui. Vamos. Aqui. Conseguiu acessar, Lília? Não sei nem se eu pronunciei certo, viu? Cadê a... Oi, Martinha, tudo bem? Deu certo? É, você viu? Homenagem a você, eu te vi e falei assim, bom, não posso ser né? Tá aqui. Deixa eu ver. Olá, Oh, tudo boa bem? noite, tudo Oi, bem, paixão. Bia? Tudo. Oi, Cris. Tudo bem? Martinha entrou Olá, também. Nossa, você sabe que eu fiquei. Você viu esses olhos? vi, lindérrimos, arrasou. E eu falei Oi, assim, Dri. eu vou me maquiar um pouquinho e tal. Aí depois eu falei, poxa, a maquiagem ficou muito forte, é uma coisa mais simples. Aí quando eu vi você, eu me senti tão confortada. Ah, não tá nada forte, Eu tá super falei, que bonita mesmo. ótimo. Tá linda, linda, linda. Muito bem-vinda. Muito obrigada por ter, né, aceito o meu convite. Muito Cheguei lá de obrigado você. paraquedas no seu Instagram e falei assim, poxa, deixa eu entender, o que que é isso, né? E fiquei bem curiosa mesmo para entender Ai, como é que que funciona bom. essa dinâmica. Aí eu quero que você venha explicar tudinho pra gente. E antes, Pode oi, deixar. Mi! Olha, tem um monte de gente aqui, acho que tem algumas Olá, pessoas que são gente. Dança, Ades, Jean Lima, eu acho que é seu, Oi, Rosalina gente, Costa, assim, minha mãe. Melina. É! Oi, mãe! É... Oi, Muito Mel. bom, Um monte muito de gente, que bem-vinda. É, beleza. muito gostoso, né? Sejam bem-vindos. É Bem-vindos, sim, bem-vindos. Eu não sei, a pronúncia tá certa? É Lília mesmo? Lília é Jade? Lília mesmo. Lília Lília Jade. Jade, você acertou. Muito bom, muito bom. E Lília, quero que você se apresente, por favor, conta um pouquinho aí da sua história, um pouquinho de você, e depois a gente entra nas minhas dúvidas, nas minhas perguntas que eu Pronto. tenho aqui, tá bom? Bem-vinda. Pronto, ótimo, ótimo. Bem, gente, boa noite para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a Bia pelo convite, né? Quando a Leila me indicou, falou assim: olha, dê uma olhada nesse perfil, é muito interessante. Já fiz uma live com É, ela e tal. Aí eu dei uma olhada, falei: poxa, eu vou seguir. Gostei da proposta dela de marketing e tal, de um marketing mais leve, sem muitas regras, sem taxar tanta coisa, né? E aí eu falei: vou seguir. E aí, do nada aconteceu, a gente começou a conversar, aconteceu o convite, aconteceu a data e foi assim tão rápido. e foi, E foi né? ótimo, Ah, no tem que ser momento ágil no certo. digital, tem que ser, É isso Lília, tem que mesmo. ser. Muito obrigada mesmo, também. Obrigada a você. Bem, gente, deixa eu contar um pouquinho a vocês da minha história. Eu sou farmacêutica, bacharel em farmácia, e tenho especialização em farmácia clínica com ênfase em prescrição farmacêutica. E essa é uma área que é muito voltada ainda, atualmente, para a área hospitalar, que é o farmacêutico que está ali atuando beira-leito do paciente, fazendo as perguntas, fazendo análise de prescrição e tal. Só que a especialização também me oferta uma oportunidade de ser empreendedora e de ter o meu próprio consultório. E eu decidi partir para esse caminho depois de um tempo.
Então, deixa eu contar um pouquinho a vocês da minha história. Eu comecei a faculdade de farmácia e estagiei em um hospital especializado em psiquiatria. E logo me apaixonei pela saúde mental. Tanto que eu fiz meu TCC voltado para a área de saúde mental. E, posteriormente, me formei, fui atuar em uma farmácia comunitária, que são essas farmácias de rede, né? Com dispensação e distribuição de medicamentos. Posteriormente, eu voltei para esse hospital. E aí fiz alguns processos, fiz algumas mudanças em coisas que eu já via como estagiária, que eu não poderia dar tanto palpite, e que assim como Por farmacêutica, que você sim, não podia dar palpite? porque Conta. o corpo clínico não era tão aberto, por ser uma instituição privada, tinham certas Entendi. regras, tinha a questão da hierarquia. Então, assim, eu voltando como farmacêutica, eu já trazia uma bagagem de coisas que eu já conhecia, de pontos que eu já sabia que poderia modificar, e foi isso que eu fiz. E aí eu Entendi. modifiquei muitos processos, tirei um pouco dessa imagem de que farmacêutico só dispensa medicamento, não. Eu tinha Como assim? Eu não, nem contato. sabia dessa imagem. O que que é isso? Pois Por que que é, o dispensa? farmacêutico, eles pensam que farmacêutico é aquele que, por ter essa imagem de farmácia comunitária, daquele farmacêutico que você chega no balcão, solicita um medicamento e ele dispensa para você. Ou então pega seus dados, no caso de um medicamento controlado, e ele dispensa para você sem qualquer orientação, sem qualquer outra informação. Ah, entendi. Então, Tipo, não isso, entrega e acabou. Você que se vira com sua prescrição, é isso. exatamente, Entendi. exatamente. E aí E eu mudei no um seu papel pouco. você mudou isso. Isso, mudei um pouco isso. Eu fui, atuei com os pacientes, fazia dinâmica com os pacientes, ouvia os pacientes, as queixas dele e fazia algumas modificações. Até que chegou um certo momento em que eu me senti um pouco, digamos assim, a chave virou, né? A chave do empreendedorismo virou na minha cabeça. E aí eu falei, não, gente, tá na hora de eu investir em algo meu, em algo próprio. E aí decidi E como é que partir. faz para empreender no seu ramo, aí, né? Nessa área sua? Como é? Como que Pois funciona é, isso? menina, pois é. Eu decidi, existem duas principais vertentes. Ou você cria uma farmácia, ou você é Uhum. dono de farmácia, de uma farmácia comunitária, e agora está crescendo essa parte de consultório farmacêutico, de consultas farmacêuticas. Porque é muito simples, é muito mal ainda disseminado essa questão dessa informação com relação ao medicamento. Se você quer saber mais sobre alimento, quer uma dieta, você procura um nutricionista. Se Uhum. você quer saber um diagnóstico de uma doença, você procura um médico. Mas se você tem dúvida com relação ao medicamento, se aquele medicamento interage com o outro, se você está sentindo o que realmente está sentindo, ou se você começou a sentir depois de utilizar aquele medicamento, quem é que você procura? É o O Google, farmacêutico. né? O Google, muitas vezes. Né? Sim, Não, sim. sim, mas aí é que tá o ponto. E eu sei porque eu acho que como todo mundo faz isso. Isso. E a gente vai buscar uma informação da qual a gente não está preparado, a gente não tem um monte de recurso de informação que precisa para poder fazer, né, fazer essa leitura do que faz parte ou não, né? Do que, se faz mal, se não faz. Eu lembro quando eu estava grávida, eu chegava com meu marido e falava umas coisas, eu Sim. falei, ah, olha aqui, sabe, umas coisas assim, e isso é interessante, porque assim, aí chegava no médico não era nada, tipo, ele falou assim, não, não é isso. Agora, É, eu nunca pensei na vida, né, nunca, que poderia e existir uma isso. consulta Agora, uma farmacêutica. consulta farmacêutica. Agora, você consegue falar de todos os tipos de medicamentos ou não? Você tem só sei lá, ou uma especialidade, eu não sei. Existe isso Sim, no seu negócio? sim, é um tratamento individualizado. Então, assim, a minha conduta e a minha pesquisa e a minha educação para você vai depender da sua terapia. Então, se você usa medicamentos para tratamento de diabetes, de hipertensão e de um transtorno mental de ansiedade, eu vou focar nesses medicamentos e te orientar adequadamente para o uso destes medicamentos, organizando seus horários, falando com relação às interações medicamentosas, falando sobre as restrições, o que é que você pode, o que é que você não pode, o que é mais indicado para você naquele momento, se interage um e outro, então vamos mudar.
eu posso entrar em contato com o médico para solicitar que ele Ah, faça alteração daquela prescrição, se for realmente necessário. E assim nós vamos, digamos assim, otimizando ao máximo a eficácia do seu tratamento. Então, assim, não é interessante. algo bem focado, vai depender muito do know-how do paciente, da terapia medicamentosa do paciente. É essa terapia que vai me guiar para atender ele da melhor forma possível. Nossa, super interessante. E, por exemplo, ele, né, para cada especialidade, ele chega lá, enfim, tem um para endócrino, outro para saúde mental, outro para, enfim. E aí você consegue olhar para tudo isso e, Isso, se for o caso, isso. entrar em contato com cada médico para poder. Exatamente. Nossa, Exatamente. Exatamente. E é aí que está a questão, porque assim, eu estava falando essa semana, na semana passada, na verdade, com relação a quando você vai a uma consulta médica. Você vai a uma consulta médica e aí geralmente você fala, relata, ele te dá o seu diagnóstico, analisa alguns exames e passa uma prescrição de um medicamento para você. Ok, humanamente é até, digamos assim, impossível que a gente possa exigir do médico, digamos, 1 hora de consulta. entendi. Digamos que esse médico tenha 10 pacientes no dia para atender. Em um dia, ele vai ter 10 horas reservadas para esse atendimento. Entende? Entendi. Então, quanto mais profissionais, quanto mais uma equipe multi atender esse paciente, assistenciar esse paciente, maior vai ser a eficácia do tratamento dele. E aí, se você sai com essa prescrição, digamos que você foi um endocrinologista e ele passou sei lá, um hipoglicemiante oral, que no caso é um tratamento para diabetes. Sua glicemia está descompensada, ele passa um tratamento para diabetes. Ok, ele vai tratar aquela diabetes. Mas digamos que além da diabetes, você tem um transtorno de ansiedade, você tem um episódio depressivo e você já utiliza aqueles outros medicamentos. E aí, como é que faz? Se interagir esses outros medicamentos com esse da diabetes que você vai utilizar? E é aí que o farmacêutico, a consulta farmacêutica entra com essa importância de alinhar, de aprimorar, de, digamos assim, otimizar toda a terapia medicamentosa desse paciente. Nossa, muito. Peraí, que eu tenho um monte de perguntas já. Bueno, né? Que Que eu bom. quero. Pode Não, mandar. sim, ó. Primeiro que a Cris perguntou se esse tipo de consulta já existia antes da pandemia. Ou isso veio, Já já existia. acontecia. A Já. Cacá falou que em cidades pequenas como a dela e sempre consultou farmacêutico que vinha em casa. E aí, dessa pergunta dela, dessa fala dela, o que eu pergunto é o seguinte: como você, como é regulamentada a sua Ah, orientação questão. para isso? Como é que funciona isso? Porque, na verdade, você não está indo contra o especialista, contra o médico, não é isso. Não, não. Mas você está alinhando ali as informações, porque eu vejo, assim, principalmente pessoas com um pouco mais Isso, de idade ou um pouco menos de instrução, eles chegam ao isso. médico e não conseguem nem contar o que ele tem, muito mais falar né, o histórico dele Exatamente. passado, ele não consegue falar, e não consegue também falar assim, olha, esse remédio pode interagir com esse, não existe essa fala. E o Isso, médico também, exatamente. né, meio que é o que você falou, passa aí meio desapercebido. Exatamente. Nossa, gente, obrigada. Nossa, cheio de gente aqui. Que Olha, bom, eu que falei que é bom, um assunto super interessante, porque que assim, eu bom. sei que existe, né, o farmacêutico, todo mundo ia lá se consultar, mas eu me recordo também que existia uma fala em que ele poderia ser processado por receitar, né? Então Sim, existe aí sim. essa, esse impasse, né? E aí eu achei tão interessante, falei assim, poxa vida, né? E você tá bem nessa linha de mediação, né? De entender o que que ele Isso, precisa e o que que ele não precisa. E aí, isso. nesse cenário todo, como é que você empreende? Pronto. Deixa eu te falar. Eu vou falar um pouquinho da questão histórica e trazer para os Tá, dias atuais. Antigamente, o farmacêutico era chamado de boticário, de bótico. sim. E no Brasil colônia, somente aquelas famílias que tinham grande poder aquisitivo conseguiam ter acesso a um médico realmente. E aquelas pessoas de classe média, de classe baixa, não tinham como custear esse acesso, essa consulta médica. Então, o que é que eles faziam? Eles se consultavam com esse bótico, que vendiam fórmulas, que vendiam LX, que vendiam garrafadas,
para tratar determinados sintomas que aquela determinada população sentia. Então, esse bótico era o farmacêutico, esse boticário era o farmacêutico. Então, essa consulta farmacêutica é uma questão histórica, já ocorria. Só que isso foi se perdendo com o tempo. O médico foi ganhando cada vez mais poder, e o farmacêutico foi cada vez descendo, se atendo a outras questões, se atendo a um balcão de farmácia, se atendo a uma atuação hospitalar, uma gestão de estoque de medicamentos, a ter sempre aquele medicamento disponível para o paciente e tal. E aí, em 2013, o Conselho Federal de Farmácia, ele começa a voltar essa questão. Não, o farmacêutico ele pode contribuir mais para a terapia do paciente. Ele cria, o CRF, o Conselho Federal de Farmácia, cria resoluções que garantem a atividade de farmácia clínica, que é justamente essa atividade beira-leito do paciente, com o farmacêutico. Ele diz que o farmacêutico ele pode sim solicitar exames laboratoriais para o seu paciente, desde que seja para acompanhar, para medir a eficácia da farmacoterapia dele. Então, digamos que você utiliza um medicamento para diabetes, um hipoglicemiante oral. E aí aquele farmacêutico está te acompanhando e ele quer saber se aquele medicamento que você está utilizando está sendo eficaz. Ele pode solicitar uma dosagem de glicemia, uma hemoglobina glicada. Ele pode fazer essa solicitação. Além disso, regulamenta também a prescrição farmacêutica. O farmacêutico ele pode prescrever. O farmacêutico é o profissional do medicamento, mas ele também é o profissional do cuidado integral ao paciente. Então, ele pode prescrever um medicamento, desde que, no âmbito da sua profissão, existem medicamentos controlados que o farmacêutico não pode prescrever. O farmacêutico pode prescrever medicamentos isentos de prescrição médica. E aí você fala, farma meio redundante. Como é que o farmacêutico vai prescrever um medicamento isento de prescrição médica? Ele vai prescrever o quê? E aí eu te lembro uma coisa. Quando você entra em uma farmácia e aí tem aquele balcão com aqueles medicamentos todo atrás, e aí você se volta para o que está disponível ali para você. Não é só um ou dois medicamentos, são vários medicamentos ali disponíveis para você. Uma dipirona, um paracetamol. E todo aquele medicamento que está ali disponível para você não significa que ele seja isento de efeitos colaterais, de reações adversas. Não significa que ele vai deixar de causar algum dano a você. Então, o farmacêutico, ele pode prescrever esses medicamentos, pode prescrever medicamentos fitoterápicos, para inclusive tratar efeitos colaterais que a sua terapia medicamentosa tenha. Então, é sim regulamentado por lei, é regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia, essa atuação da consulta farmacêutica, do consultório farmacêutico e do farmacêutico como um profissional de cuidado e um profissional de saúde a contribuir para a qualidade de vida do paciente. Com certeza. Bom, eu tenho duas perguntas. Uma é do Harrington. Oi, Harrington. Mi, ó, só vou falar que o meu... Isso aqui é adesivo, gente, que eu ganhei da Mi. A Mi Sério? É. Eu vou usar hoje nessa live, que eu quero entrar poderosa. Ele pergunta assim, ó. Nessa pandemia, você orienta e apoia o tratamento precoce? Eu acho que ele quer dizer em relação ao Covid. Por sua experiência, funciona? E ele fala assim, já se desculpa se ele fez um questionamento um pouco difícil. Não, é o Eriton, né? É. Eriton, muito obrigada pela sua pergunta. E assim, é um tema bastante pertinente. E eu posso te falar, Bia, essa pandemia foi o que me fez virar a chave para o empreendedorismo e para a importância do meu papel social, não só como profissional. Porque assim, a pandemia veio, as pessoas ficaram reclusas, morrendo de medo e buscaram a todo momento uma tábua da salvação, algum medicamento que curasse, que tirasse elas desse momento difícil, desse momento de angústia, e começaram a se automedicar. E essa automedicação foi em massa, em massa, em massa, em massa. Eu nunca vi um evento de automedicação tão grande quanto esse.
E assim, Caramba. esse tratamento precoce que se preconiza hoje, que alguns médicos inclusive prescrevem, se nós formos analisar pela base científica, pela comprovação científica, ó, Farma, está comprovado aqui, tem esse estudo que fala que esse medicamento é realmente eficaz com profilaxia para o Covid. Não tem. Não tem esse estudo. Não existe Entendi. esse estudo ainda. O único tratamento precoce que nós temos hoje para o Covid é a vacina. É o único que já tem estudos, que já mostrou eficácia, que já tem evidência científica, que já tem evidência comprovada. Então, assim, inclusive, uma coisa que está aparecendo bastante agora são os casos de intoxicação medicamentosa, justamente por esse uso precoce do kit, digamos, de prevenção ao Covid. É um, digamos, um kit, eles chamam de kit Covid Isso, mesmo, não é? é. E aí as pessoas estão se intoxicando, estão tendo intoxicação hepática, que no caso é uma intoxicação no fígado, porque o fígado é o órgão responsável por metabolizar todo o medicamento. Então as pessoas utilizam tanto o medicamento que acabam sobrecarregando aquele órgão. E ele não consegue metabolizar tudo e acaba acumulando, 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 até que a pessoa apresenta alguns sintomas de intoxicação e precisa procurar ajuda médica, um pronto-socorro ou um atendimento emergencial. Então é isso, gente. Essa questão do tratamento precoce ou da profilaxia ao COVID, não existe comprovação científica ainda para isso. Então, se você me perguntar, Farma, você já utilizou? Não. Graças a Deus, já me vacinei. Amém. Ah, amém. E Mas, tem uma outra pergunta aqui da Lívia. Se você sabe informar, se os planos de saúde já cobrem o pedido de exame feito por um farmacêutico. Isso já é. olha, no sábado eu fiz um workshop, até para questão de atualização e conhecimento mesmo. E eu soube que lá em Teresina, o plano, se eu não me engano, é a Unimed, já Uhum. aceitou uma solicitação de exame do farmacêutico. Fora esse, eu não conheço outros planos que também atendam, que também aceitem essa demanda, porque é um serviço, como eu disse a você, um serviço que ainda está se consolidando, que os farmacêuticos ainda estão tomando posse e Dessa. acreditando nesse serviço e nessa importância desse serviço para a sociedade como um todo. Então, Eu super acredito. ainda. Não, e te ouvindo falar, então, eu acredito mais ainda, porque uma Obrigada, que delícia. bom, Não, uma delícia de conversa mesmo. que Interessante, bom. inteligente e com muita informação. Acho que tá Que bom, eu sensacional. fico feliz, fico feliz. Muito, né? Foi o que eu falei. Eu cheguei lá no seu perfil e falei assim, bom, deixa eu entender, porque realmente eu não tinha ideia, né? Falei assim, poxa, Aham. assim, o que que tá, né? Como é que conecta uma coisa com a outra? E agora, pensando você falou assim, eu posso inclusive receitar fitoterápicos, né? Uhum. Como é que isso funciona Sim, com tem a alopatia e a homeopatia, seria a parte isso, da homeopatia. Você também isso. tem esse conhecimento para prescrever, não são remédios, porque É na uma homeopatia não se chama medicina. remédio, né? Não, Isso, não se chama remédio, é uma alternativa medicina terapêutica. alternativa. E aí você Isso. consegue compensar também tem um olhar para isso também. O farmacêutico ele pode prescrever medicamentos homeopáticos desde que ele tenha especialização em homeopatia. Então, assim, não é como um fitoterápico ou como os medicamentos livres de tarja ou aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica, que o farmacêutico que se forma está apto a prescrever. Mas para prescrever medicamentos homeopáticos é necessário que ele faça assim uma especialização em homeopatia, até para conhecer Entendi. todo o know-how da homeopatia, e aí sim se sinta seguro para prescrever de acordo com a determinada necessidade do paciente. Nossa, eu tô aqui assim, muito, muito feliz mesmo. Que bom, eu fico feliz em instigar esse povo para Não, e precisa, né? Que Que eu não bom. fazia ideia. E como é que entra a saúde mental? Por que da saúde mental? Como é que você trabalha com a saúde mental com esse olhar de prescrição? Olha, você tocou num ponto que eu até fico querendo falar e emocionada de falar, porque assim, quando o paciente
ele é diagnosticado com transtorno mental, existem estudos que comprovam que a adesão dele à terapia medicamentosa é prejudicada. Imagine um paciente que ele não está bem mentalmente e que ele tem uma prescrição, digamos, de 3 medicamentos. Se aquele paciente ele não está bem mentalmente, o que é que me garante? O que é que garante que ele vai seguir aquela Hum, prescrição com louvor? Entende? não vai. Eu sei porque Não vai. eu tenho caso na família, não segue. Exatamente, não consegue De seguir. fato. E por Existe que que muito. meio que não é se sabota, né? Sabota a própria Uhum. prescrição, né? Isso, isso. Existem estudos que falam assim da má adesão a quem tem depressão, da má adesão à terapia de quem tem transtorno de ansiedade generalizado, da má adesão à terapia de quem tem transtorno bipolar. E também a esquizofrenia. E tudo isso, existem alguns fatores que contribuem para essa má adesão. E quais são esses fatores? Eles falam principalmente a questão do custo da terapia, que às vezes o paciente ele não tem como bancar essa terapia medicamentosa, todos esses medicamentos, e nós sabemos que existe um certo déficit da atenção básica, da disponibilização de medicamentos pelo SUS. Além disso, existe uma questão da relação interpessoal, da relação, da crença do paciente com relação àquele medicamento, se ele acredita que aquele medicamento vai realmente fazer bem a ele. Existe a questão dos efeitos colaterais, porque assim, esse paciente que geralmente tem um transtorno mental, ele vai utilizar medicamentos controlados. Medicamentos Sim. controlados têm uma ação principal no sistema nervoso central. Então, é normal, é esperado que esse paciente, ele sim comece a ter alguns sintomas, alguns efeitos colaterais, que ele antes de utilizar, ele não sentia. Então, ele vai sim colocar a culpa desse novo sintoma sobre aquele medicamento. E se aquele Uhum. medicamento está causando aquele efeito, digamos, não desejado a ele simplesmente não vai usar. E assim vai deixar de tratar aquele transtorno, vai gerar um agravamento de saúde, vai gerar os níveis de recaída, vai aumentar os níveis de recaída, e assim vai prejudicar todo o tratamento. Agora, imagine se esse paciente que tem um transtorno mental, tem essa terapia, tem um profissional ali para adequar os horários de tomada do medicamento, para ensinar ele que o que é realmente esperado ele sentir, o que é realmente que não é tão desejado, quais são as restrições, o que é que ele vai poder fazer sobre o uso daquele medicamento, se ele vai poder consumir álcool, se ele não vai poder consumir algum alimento, se ele vai ter alguma restrição. Imagine o ganho para esse paciente de ter um profissional como esse, com esse conhecimento com relação ao medicamento, para assistenciar e garantir a eficácia com relação ao tratamento em saúde mental. Então, foi isso que me fez dar o start com relação à saúde mental. E com relação à saúde mental também, tem uma questão bastante interessante, que além do paciente, você precisa orientar a família. Você Sim. precisa ter a orientação com relação à família, daquele responsável que está ali monitorando os medicamentos daquele paciente, se ele está utilizando. Então, além da educação ao paciente, você precisa educar também um familiar ou um responsável com relação a isso. E tudo isso não é numa consulta médica, é humanamente impossível uma consulta médica você tirar todas essas Oferecer. Não. dúvidas. De fato, Entende? é impossível, Lília. E pensando nessa questão, né, principalmente da saúde mental, que realmente as pessoas deixam de tomar, deixam de fazer, deixam porque acha que não vai fazer efeito, ou fez efeito e aí, eu não quero mais usar. Então, Que acha que vai realmente ficar viciado. Tem muito nisso sim, tem, também. não, na verdade vicia, né? A gente sabe que sim. Agora, Causa uma certa dependência. causa dependência. Como é que funciona daí o seu, não sei se é um pacote de serviço, ou é a cada mês, a cada semana, como é que funciona? Como é que você controla esse paciente? Como é que acontece isso? Bem, com a pandemia, me fez criar uma nova forma de atendimento mesmo. Eu não Uhum, poderia estar totalmente próximo ao meu paciente. Então, eu acredito que a internet e a questão virtual, ela cresceu muito.
ela amplificou muito as nossas possibilidades. Sabendo utilizar da forma correta, nossa, fica muito válido a essa ferramenta para a gente. Então, atualmente, as minhas consultas, elas podem ocorrer de três formas, que são o atendimento online, e aí, Uhum. neste caso, eu posso atender pacientes de todo o Brasil, também o atendimento domiciliar e o atendimento ao consultório físico. Uhum. Então, nesse atendimento online, são 3 encontros com o paciente, onde o primeiro, eu não considero nem o primeiro assim um encontro, porque vai ser mais um bate-papo, eu vou precisar conhecer Uhum. ele. Eu trabalho também com a questão de elucidar o temperamento do paciente. Não sei se você já ouviu falar na questão dos 4 temperamentos. É Não. uma coisa bastante Explique. interessante. Explique. É uma Volte aí. teoria, Ah. é uma teoria da ciência de Hipócrates, né? Onde ele classificava as pessoas basicamente por 4 temperamentos, que são os sanguíneos, que são os coléricos, os fleumáticos e os melancólicos. E aí, classificando por esses 4 temperamentos, são características que a pessoa tem que são endógenas e imutáveis, ou seja, não é a questão da personalidade que é moldada com o tempo. É uma Uhum. questão de que a pessoa já nasce com aquele temperamento, é como ela se comporta na infância e como ela automaticamente vai ter esse reflexo quando adulto. Então, eu sabendo esse temperamento desse paciente, eu vou poder adequar a melhor estratégia terapêutica para ele. Se é um Aí que paciente, tá a dúvida. digamos, se é Como um é que você paciente, identifica digamos, isso? eu tenho um questionário, que aí eu Ah, faço entendi. algumas perguntas para esse paciente, e aí, a depender das respostas dele, eu posso definir qual é o temperamento provável dele, e E você aí conta isso atuar. pra ele ou não? Não, aí Eu não. quero esse questionário pra mim. Não, não conto não. Eu posso contar qual é o tipo, né, do Aham, temperamento dele, até porque é questão de aham. autoconhecimento mesmo, de ele ser, às vezes Sim, você conta lógico. assim, uma pessoa, você encontra uma pessoa e fala assim, olha, você age dessa forma e tal, você é bem característico no temperamento tal. E aí ele fala assim, é mesmo, nunca parei para pensar nisso não. Aí começa a pensar, a pesquisar mais, a se autoconhecer, as peças começam a se encaixar. Existem pontos a serem trabalhados em cada temperamento. Então, digamos assim, uma pessoa com temperamento sanguíneo, ela tende a ser um pouco aérea. Então, assim, eu preciso estar ali sempre reafirmando para aquela pessoa que ela precisa fazer aquele tratamento medicamentoso, que ela precisa atender os horários adequadamente, que ela pode colocar um alarme no celular e aí Aí, orientar Paixão, direitinho essa paciente. eu sou aérea, porque ele me lembra, meu marido me lembra dele, bota o remedinho, ele, ó, tem que ser, eu já vou, Paixão, já vou, É, passa. E tudo que são então, vitaminas, né? E esquece. Então tá, então você falou do aéreo, que já me classifiquei, já me entendi. Qual é o melancólico? o melancólico é aquela pessoa que é bem retraída, aquela pessoa que não gosta muito de se expor, de falar ao público, é aquela pessoa tímida ao extremo, mas são aquelas pessoas que têm valores muito firmes, como lealdade, como fidelidade. Então, elas valorizam muito isso. Então, aí, a essas pessoas já muda um pouco a característica do tratamento, porque a essas pessoas eu preciso conquistar pelo conhecimento, eu preciso mostrar a ela o que Ah, realmente ela está passando, o que aquele medicamento realmente tende a oferecer a ela. E aí vamos trabalhando na terapia a ela, entendeu? nossa, É muito interessante. todo. Agora, o colérico, bom, eu até imagino, mas me dá aí pra gente um pedacinho do que é esse. O É. colérico é aquele enérgico. É aquela pessoa enérgica, aquela pessoa, um líder nato. Ele tende a dominar onde ele passa, ele tende a sempre tomar responsabilidade, a sempre tomar o poder de fala, a falar sempre, tá sempre, a ter sempre aquela questão da confiança, daquela questão de ser líder mesmo. E aí, para esse colérico, ele tem aquela questão daquela característica a se trabalhar, que é a questão da autossuficiência. Ele se acha tão autossuficiente, tão líder de si, que às vezes para você conquistar esse colérico e fazer entender
que ele realmente, naquele momento, ele precisa de uma ajuda profissional, é a chave para um tratamento efetivo. Então, eu preciso trabalhar com esse colérico essa questão da autossuficiência, de mostrar a ele que ele pode ajudar, pode aceitar a ajuda dos outros ou de outro profissional. Que interessante. Tem mais um. Eu esqueci Uhum. o último. Qual é o último? E tem perguntas aqui Gostei atrás da, que eu passei. gostei da sua memória. O último Você falou é o quatro, eu passei quatro. fleumático. É, fleumático. É Só o pelo nome que eu não fleumático. lembrei. O fleumático, inclusive, é o que eu descobri o meu temperamento. Então, posso falar por mim. E assim, é uma pessoa que é bastante observadora. É uma pessoa que se expressa bem, mas na hora certa. É aquela pessoa que em público ela não vai falar logo diretamente ou exacerbar logo a sua opinião. Ela vai observar, observar bastante e posteriormente ela vai direcionar e tecer seus comentários adequadamente às pessoas direcionadas e pessoas certas. Os fleumáticos, eles também tendem a ser um pouco pragmáticos, a serem metódicos. Então, a esses fleumáticos, eu preciso trabalhar a questão da programação. Eu preciso ser bem estrategista, eu preciso ser bem programadora, eu preciso ser clara com ele e demonstrar que aquele tratamento para ele vai acontecer, mostrar uma visão, digamos assim, macro do tratamento, para conquistar a confiança dele e fazer ele aderir com da melhor forma ao tratamento medicamentoso. Então, esse questionário e essa descoberta do Uhum. temperamento do paciente é só uma das ferramentas que eu Que utilizo você utiliza. na consulta farmacêutica. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora indecente. Pode fazer. Dos quatro, qual que é o mais, o que sobressai mais? Você já vem assim muito rápido na sua memória ou não? É muito diluído assim. Tem dos quatro tipos tem um pouco de cada. Ou tem um que fala assim, puxa, esse sempre me aparece. No caso assim, os temperamentos, existem estudos que falam, existem autores que preconizam que cada pessoa tem apenas um temperamento. Uhum, Então, ou você é colérico, ou você é fleumático, ou você é sanguíneo, ou você é melancólico. Mas uhum. existem autores também que, perdão, relatam que a pessoa pode sim ter características de dois. Ela pode ser um colérico e ao mesmo tempo ter momentos de melancólico. E aí, Uhum. como é que você diferencia essa questão? A questão de como essa pessoa foi na infância. Porque na Hum, infância, ela não tem essa questão da personalidade formada. Ela é o que ela veio para ser, ela é o que ela é, entendeu? Então, o ambiente ainda não atuou, a cultura ainda não atuou sobre essa pessoa. Então, como foi que essa pessoa que é hoje foi como criança? Hoje essa pessoa é bem ativa e tal, mas na infância ela foi um pouco retraída, tímida. E aí, será que ela não é uma fleumática bem trabalhada em suas virtudes? ó, Entendeu? E aí sim, tem se todo desenvolveu ao isso, longo da toda a vida, né? questão. Isso, Muito exatamente. bom. Ó, o Hamilton perguntou uma coisa aqui, eu acredito até que meio que você já respondeu. Que as pessoas estão apavoradas e não há uma lógica geral a seguir, né? E para onde as pessoas Isso, comuns que não têm vacina. Se você tem uma ideia ou sugestão, pelo que eu entendi da sua fala, é que como não tem nada de fato comprovado, você não pode, né, exatamente. Exatamente. sugerir nada, né? Exatamente. Ah, O que é é. que eu posso sugerir? Que as pessoas cuidem da sua imunidade, não procurando um medicamento específico, mas Uhum. hoje o que é que a gente sabe que contribui para a nossa imunidade inata? Uma boa noite de sono, exercício físico, leitura, hábitos saudáveis, fazer coisas que gostam, uma alimentação saudável. Então, você cuidando disso, porque não vai adiantar você tomar, digamos, ivermectina, hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica, e você não ter uma boa noite de sono, você se manter estressado, você se. Eu, inclusive, conheço pessoas que utilizaram os dois medicamentos e que, infelizmente, testaram positivo da mesma forma.
Então, assim, por quê? Porque não mantinham hábitos saudáveis. Uhum. Então, é importante você cuidar dessas estratégias da sua imunidade inata, do que você se procurar uma, digamos assim, uma tábua da salvação como um medicamento que hoje nós não temos ainda a comprovação científica de eficácia. Entendido. Muito bom. E a Cá Saboaria, ela tem uma saboaria muito interessante aqui em São Paulo. Ela faz coisas muito Ah, que legais. bom. É alquimista, né? Acho que quem mexe com esses temperos de cheiros. Ah, ela falou que teve alucinações tomando remédios e não toma mais. Isso é para todo mundo? Para um tipo específico? Como funciona? Ou tem um determinado medicamento que vai dar alucinação e acabou? Ou é por conta da prescrição mesmo, que foi excessiva ou abaixo? Como é que funciona isso? Todo medicamento, ele tem descrito na sua bula os chamados efeitos colaterais, que são aqueles efeitos que foram apresentados durante o tempo de estudo daquele medicamento por pacientes que utilizaram aquele medicamento. Ai, Farma, todos aqueles efeitos colaterais, eu vou sentir? Não, nem todos. Cada organismo reage de uma forma. O Uhum, fato é que aquele medicamento se mostrou eficaz para tratar um tipo de enfermidade. Então, assim, a gente precisa analisar o risco-benefício. Você vai ter um benefício de tratamento de um determinado transtorno de ansiedade, e aí você vai, digamos, tratar e curar daquele momento de ansiedade, mas para isso você vai sentir, digamos, náuseas, ter alucinações. De que forma é que a gente pode alinhar essa terapia para que você tenha essa eficácia no tratamento da ansiedade e tratar justamente também a questão dos efeitos colaterais que você sentiu. Aí vem a questão da consulta farmacêutica, da gente conversar e alinhar da melhor forma essas questões. Existem sim medicamentos que podem causar alucinações, mas não são, digamos assim, não é um padrão, não é todo mundo que utiliza aquele medicamento vai ter aquele mesmo tipo de reação. Existem, digamos, pacientes que passam mal com paracetamol, passam mal com a dipirona, são alérgicos à uhum. dipirona, entende? Então vai depender muito de cada paciente. E outra coisa que é interessante falar também, que o farmacêutico ele pode auxiliar nessa questão de desprescrição. Porque assim, se você utiliza, digamos, vou falar aqui do tarja preta, que é um medicamento benzodiazepínico que tem um risco de causar abuso, de causar dependência, e que a retirada abrupta desse medicamento, digamos, você começou a utilizar, e aí você decide de uma hora para outra que você não vai mais utilizar aquele medicamento. Ele tende a causar sintomas, ele tende a causar náuseas, ansiedade, e aí, tudo isso poderia ser evitado se você tirasse esse medicamento de forma gradativa e orientada. Uhum. Então, E aí vem a pode, importância. e, Pode e falar. se tirar, pode inclusive desencadear alguma outra coisa, principalmente no transtorno mental, né? Se você tira Isso, algum medicamento, de não, forma não- abrupta e inadequada. pode ocorrer surto e a pessoa entrar numa crise que até é difícil de sair depois, né? Exatamente a questão da recaída, da questão da procura de atendimento emergencial. Existem estudos que sim comprovam que uma má adesão à terapia medicamentosa em um transtorno mental, ela aumenta o índice de recaídas e leva à piora do quadro. Então é necessário um profissional acompanhando, orientando esse paciente para que ele não chegue a esse ponto. Entendi. Bom, vamos voltar, porque a gente começou lá na consulta, né? Falando de como É, acontecia, que a gente. Mas, enfim, porque mas tinha que conversa boa é entrar, assim. tinha que entrar Conversa boa é assim. nesses pedacinhos aí. Então, são 3 consultas, é isso? Isso. Ah, A eu online são posso. 3 encontros. Aham. Eu converso com o paciente, entendo a necessidade dele, fico a par de toda a terapia medicamentosa dele, e aí marco um reencontro com ele. E aí, nesse segundo reencontro, eu já venho com toda a estratégia Uhum. alinhada dele, todos os horários organizadinhos, de que forma que ele vai fazer, quais são os medicamentos que interagem. Se por acaso tiver um medicamento em dose acima do recomendado ou que tem interação importante,
eu entro em contato com o médico, o prescritor, e aí a gente pode estar alinhando isso, a melhor forma de fazer esse alinhamento, esse manejo, né, do Uhum. medicamento. E aí, nesse encontro, digamos assim, o paciente ele vai receber, digamos, um manual. E aí ele vai praticar. Durante até o próximo encontro, eu mantenho um contato com ele, pergunto como é que ele está Uhum. indo, se ele está seguindo realmente. E no último encontro, eu vejo se aquela estratégia foi realmente eficaz para ele. Quais foram as metas que nós definimos de tratamento para Uhum. ele, se essas metas elas foram atingidas adequadamente, e aí ele recebe, digamos, uma alta. E aí, se esse paciente decide, depois desses 3 encontros, retornar, já é uma nova consulta, com novas estratégias e com um Uhum. novo planejamento. A outra opção é o atendimento domiciliar, onde, por exemplo, ocorre mais em idosos, não é? Onde o farmacêutico, eu vou até o paciente, converso com ele, entendo a necessidade da terapia medicamentosa dele. Pacientes idosos, eles tendem a utilizar muitos medicamentos. Então, a consulta farmacêutica, ela Sim. vem justamente para alinhar e melhorar a qualidade de vida nesse estágio da vida humana mesmo. Uhum. E aí alinho essas questões, volto, faço a educação para esse paciente, faço a educação para o cuidador desse paciente, que é importante também. E tem também a questão do consultório, que aí nesse Uhum. caso o paciente se dirige ao consultório físico onde eu atendo. Entendi. Bom, e em todos tem a questão das 3 consultas, entre o período de uma ou outra, se for o caso, você entra em contato com o médico, alinha com o Isso, médico, se precisar trocar, troca, aí você recomenda que o, isso. o paciente volte em outra, ou recomenda até um outro especialista, talvez, para, né, Isso, a gente faz complementar. encaminhamento também para nutricionista, para especialista médico, para psicólogo. Nós podemos fazer É, encaminhamento, sim. que bacana. O Wellington pergunta aqui, dentro do seu conhecimento farmacêutico, né, que você entende super, Uhum, pode superar o conhecimento do médico, a indicação do médico? A gente entende que durante, né, as indústrias farmacêuticas cada vez mais estão, né, à frente, soltando sim, aí medicamentos, 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 e vocês estão acompanhando isso aí, acho que até muito mais que os médicos, né, sim. do que está melhor, do que não está, como é que está funcionando, como é que não está funcionando. Você acredita que que para vocês esse conhecimento ele chega a superar talvez o conhecimento de um Eu médico? acredito que não seja a questão suplementar. Eu não acredito Aham, que eu supere o conhecimento do médico. aham, Mas eu acredito que nós trabalhando juntos, tende a ser bem mais eficaz. Porque assim, o médico é o profissional do diagnóstico. E eu uhum, coloco o farmacêutico nesse percurso, fazendo essa ponte entre o médico e o paciente, como um profissional do medicamento e o profissional do cuidado. Então, o farmacêutico vai ser a ponte entre o médico e o paciente. uhum, Então, ele vai conduzir melhor, da melhor forma, um ao outro. Então, assim, não é que vai sobrepor o conhecimento de uhum, um ou, digamos, emergir ou, digamos assim, submergir o conhecimento do outro. Mas eles vão se completar, eles vão se complementar. E o que justamente muitas vezes a gente tem que trabalhar é justamente a questão do ego. não é Existe um simples, pouco de né? dificuldade ainda de acesso. Principalmente quando eu falo, não estou generalizando, mas eu posso falar da minha É, experiência. Médicos mais antigos, eles são um pouco mais resistentes. Eu já tive, essa experiência. Mas da maneira correta, mostrando o meu conhecimento, mostrando da forma adequada, digamos assim, o meu conhecimento, o meu know-how com relação ao que eu estava falando, eu uhum, consegui driblar, eu consegui contornar a situação. Inclusive, eu posso até contar aqui um fato muito interessante que aconteceu e que eu costumo contar adoro sempre esse histórias. fato. Que uma vez eu recebi uma prescrição de um paciente etilista crônico de maneira mais informal falando, são os alcoolistas.
E Tá. aí eu recebi uma prescrição dele com Etilista crônico. etilista Estilista. crônico, isso. Tá. E aí eu recebi uma prescrição dele com varfarina, 15 miligramas. A varfarina é um medicamento que é antiagregante plaquetário, ou seja, é aquele medicamento que tende a afinar o sangue, como dizem, Sim, que tende sim. a reduzir o nível de coagulação do sangue. Tá. E aí ele estava utilizando esse medicamento 15 miligramas, sendo que essa é uma sobredose para esse paciente, que já fazia uso de outros medicamentos. E aí essa prescrição chegou a mim ainda no ambiente hospitalar. E aí eu falei, eu não vou liberar. E aí o médico falou assim, como você não vai liberar? Chegou uma prescrição médica, os enfermeiros pressionando, nós temos prescrição e tal. Eu falei, olha só, não é uma prescrição segura, o paciente é etilista crônico, ele está fazendo uma sobredose Olha. desse medicamento, ele faz uso de outros medicamentos, inclusive que interagem com esse, e pode aumentar o efeito desse medicamento, e o paciente sangrar aqui dentro. Corre o risco de sangramento e Que não vou isso? liberar. E essa questão chegou no diretor médico do hospital. E o diretor médico me ligou. Jade, o que foi que aconteceu com isso? Que você não está querendo liberar essa prescrição? O que está acontecendo? E eu expliquei toda a questão para ele. E ele falou: Nossa, Jade, ainda bem que você não Bem que liberou. você viu. Graças a Deus que você não liberou. Porque esse paciente estava correndo um risco muito grande. E aí o diretor médico reduziu a dose para 2,5 miligramas e pediu os exames do paciente atuais. E aí, resumindo, quando nós fomos investigar a história do paciente, o paciente tinha essa prescrição para fazer uso por 2 meses apenas, É. dias alternados, e o médico prescreveu dessa forma, nessa dose, por imaginar que por ele ser um etilista crônico, ele não ia fazer uso contínuo. Então, ele prescrevia uma dose de 15 Nossa. miligramas para, digamos, só daqui a 3 dias esse Compensar. paciente fazer uso novamente. Então, esse paciente estava fazendo uso, digamos, por 6 meses e poderia continuar fazendo se não fosse a minha intervenção. Então, aí está a importância da atuação do farmacêutico nessa questão. Não, é chocante. Não, não é nem importante, é chocante. E aí é que tá. Quando você, isso dentro de um hospital, você recebe o prontuário do paciente, é isso? E aí você faz a Isso, leitura desse prontuário para poder isso. Eu preciso fazer a saber liberação o do histórico, medicamento. a prescrição do paciente, preciso analisar toda uma questão, porque existe também a questão não só do ego do médico, mas existe a Aham. questão do paciente, que às vezes ele não se sente à vontade, ele vê a imagem do médico como aquele soberano doutor, e que Sim. talvez ele não se sinta à vontade totalmente para conversar com ele e falar, olha, esse medicamento está prescrito aqui para mim, mas eu não uso ele sempre não. Porque quando você pergunta ao paciente, olha, como é que você usa esse medicamento? Você usa, ah, não, uso todos os dias, certinho, no horário certinho e tal. E aí, quando você vai investigar, conversando mais com o paciente, você percebe que talvez não é assim. Que talvez aquele exame laboratorial que você tenha em mãos não lhe diga o que, não lhe apresente, não lhe prove o que o paciente está lhe dizendo. Então, é necessário, sim, ter essa análise, fazer essa anamnese farmacêutica. E lembrando que o foco foco principal do farmacêutico é o medicamento, mas existem fatores agregados ao medicamento que o farmacêutico ele também precisa se atentar e ter essa sensibilidade. Total, né? E agora, imagino eu, dentro de um ambiente hospitalar, quantos prontuários desse você passava pela sua mão? Nossa, assim, lá no hospital que eu trabalhei, toda a prescrição médica que chegava, eu precisava analisar. Eu tinha um colega que dividia essa tarefa comigo, mas Uhum. toda a prescrição médica eu precisava analisar, porque eu precisava analisar a dose, precisava analisar a interação medicamentosa, precisava analisar risco para o paciente, os exames. Então, assim, é uma análise criteriosa. E uma das vantagens também com relação à psiquiatria é que existe um período de resposta. Então, se eu analiso aquele paciente, digamos, eu recebo a prescrição nova dele hoje, para, digamos, uma nova prescrição ser modificada, digamos, vai ser em 2, 3 semanas. Então, eu vou ter esse período para monitorar o paciente, para Uhum. perceber como ele vai responder, se aquele medicamento está sendo efetivo, se não está sendo, se está tendo melhora dos sintomas, se não está tendo.
E aí nós vamos trabalhando em cima dele. Muito bom. Nossa, muito, muito bacana mesmo. Que bom. Né? Imagino que, dentre isso, vários prontuários, né? Você conseguiu aí Isso, ajudar e contribuir. Bom, exatamente. temos 6 minutos finais. Eu ainda tenho a pergunta Nossa, do. É, passou rápido, muito rápido. É, não, com certeza, Cris. demais. Muito bom. Ela diz aqui, ó, que tenhamos mais profissionais como você dentro dos hospitais. De fato, Obrigada, gratidão. Obrigada, gente. muito, muito Obrigada, Cris. importante, né? Nós também. Eu também aprendi muito hoje. Foi uma enxurrada de Obrigada. informação muito boa. Que bom, E, gente. Lília, né? Vamos falar agora do seu empreendedorismo digital, né? Como foi levar isso, né? Como foi traduzir o que você faz para o digital e, né? Tem que é o empreendedorismo, né? Como é que foi? Sim, Como é que sim. aconteceu? E como é que tá? É, Como é que está acontecendo? isso. Tem canal no É, YouTube, gente, muito bacana, tem que eu já fui lá canal no xeretar. YouTube. Isso, tem vídeos. Tem. Eu procuro fazer, trazer essa informação de uma forma muito leve e simples. Porque Uhum. o que é que eu sempre falo com meus colegas? É muito fácil eu chegar para um colega farmacêutico, um profissional, ou um médico que entende termos técnicos e tem uma conversa com ele, falar de efeitos colaterais, falar de efeitos adversos, falar de fármaco, falar de interação medicamentosa, mas e para o público geral? Como é que eu simplifico essa questão, essa comunicação? Porque a comunicação, para ela existir, ela precisa ser entendida, ela precisa ter uma troca. Então não adianta chegar aqui para você e falar, olha, você vai ter efeito colateral de tal, tal e tal. Aí você fala assim, sim, mas o que é efeito colateral? Entende? Nem sabe, né, o que é Não efeito sabe. colateral. Então, assim, quando a minha chave para o empreendedorismo virou, que eu decidi migrar para esse ramo de consulta farmacêutica, Aham. entender o meu papel na sociedade através da automedicação, eu vi o Instagram como uma ferramenta importantíssima. Porque até eu mesma utilizava, deixei de utilizar muitas vezes televisão, ou um rádio, ou ouvir uma notícia, para me informar no Instagram. Então, assim, o Instagram hoje é uma ferramenta nossa que oferta muitas possibilidades. Então, eu vi nisso a chave para divulgar o meu trabalho e informar também as pessoas. Não é só, eu digo que eu migrei de um Instagram de meramente álbum de uma vida para algo Uhum. além, para algo profissional. Então, assim, o meu objetivo hoje é informar as pessoas com relação à consulta farmacêutica, a importância da consulta farmacêutica, ao medicamento, de uma linguagem, de uma forma simples e acessível. Porque não vai adiantar eu chegar a falar de efeitos colaterais, falar termos Reações técnicos, adversas. falar reações Né? adversas, falar Adversas. fármaco, falar interações medicamentosas e as pessoas não entenderem. Porque assim, é muito fácil eu ficar na minha zona de conforto, falando, olha, automedicação não presta não. A pessoa está se automedicando e não fazer nada para mudar isso. Nada. Então eu vi Ah, no muito Instagram legal. essa ferramenta. Acho que você foi a primeira a fazer isso. Acho. Depois eu vou até pesquisar. Acho Pode mesmo. Acho que pesquisar, você. já tem outros muito, muito bons. É, eu Já falei, tem poxa muito vida, bom. foi muito interessante. Bom, acho que uma última pergunta aqui. Você concorda que um farmacêutico é um médico frustrado? Né, que vemos muito é porque entende que assim, tem muitos profissionais que estão desinteressados com a profissão e acho que Sim, acaba até sim, e sem sim. valorizar, mas o seu amor E, dá para perceber que inclusive, você tem, né? exatamente. Inclusive, é uma frase que nós escutamos bastante. Gente, se um farmacêutico ele quisesse ser médico, ele estudava medicina. Ele não fazia Exatamente. farmácia. Ou Simples vai fazer assim. administração como eu Ou fui, vai fazer pronto. administração, vai fazer qualquer outra coisa, gente. Não existe isso de, ai, se o farmacêutico é um médico frustrado porque ele discute com o médico. Não. Ele está mostrando no seu campo de atuação a melhor informação que ele pode ofertar. Então, assim, o fato de ele mostrar, de ele sobrepor, às vezes até o conhecimento com relação ao medicamento, de trazer um conhecimento atual, não significa que ele vá sobrepor a profissão do médico. Não, se o farmacêutico quisesse ser médico, ele fazia medicina e não farmácia.
Entende? Então É. não existe essa questão. Se o farmacêutico ele está frustrado com a sua profissão, o farmacêutico ele tem uma ampla área de atuação. Ele pode atuar em análises clínicas, em estética, em farmácia hospitalar, em gestão, em tantas outras áreas que às vezes ele está frustrado porque ele nem se encontrou ainda. Ele nem se encontrou dentro dessa tantas opções na sua realmente área. E não, Érito, não se desculpe não, não se desculpe não, porque é realmente o que acontece e é importante a gente esclarecer isso. Foi muito boa a sua pergunta, porque é o que realmente acontece. E eu, por diversas vezes, já ouvi, principalmente quando você chega a um médico e questiona uma prescrição dele, ele olha para você assim, tá bom, mas eu sou prescritor. Aí você fala, tá, beleza. Mas eu tô aqui para falar da melhora do paciente, da eficácia do paciente. O que é que vale mais? O seu diploma como médico ou a minha orientação para garantir a qualidade de vida do paciente? E aí a gente vai conversando, alinhando. E é importante, eu brinco e falo várias vezes que assim, 90%, 99% das coisas, das confusões, são causadas não pelo que é dito, mas sim pela forma como é dito. Então, o Com profissional certeza. de saúde, quando ele se propõe a ser um profissional de saúde, quando ele faz lá o juramento em garantir uma melhor qualidade de vida para o paciente, ele tem que saber como chegar a qualquer profissional, seja ele de nível médio, seja ele de nível fundamental, de nível superior, de nível mestrado, ele tem que saber se comunicar. Então, é importante essa comunicação e essa sensibilidade. E só se faz isso quando se gosta de trabalhar com pessoas. Então, não é só, eu gosto de cuidar de pessoas. Você gosta de cuidar, mas você precisa saber se comunicar com essas pessoas também. Olha, sensacional. Obrigada, Tô- Bia. Não, é muito gostoso. A sua fala é gostosa, é tudo muito, muito mesmo. Obrigada. Muito demais, muito segura do que fala. É, não tenho o Obrigada. que falar. A gente passou 1 minuto, vou passar 2 agora e a gente encerra. Fica à Uma vontade. pergunta que eu tenho. Aquelas pessoas. ah, eu também. Tô aqui Oh, que chocada. bom, eu fico feliz, Eriton, fico feliz. Muito obrigada. Aqueles acho que não sei se chamam representantes, mas que vão nos médicos, levam aquela Sim, malinha, sim. o que que eles Representantes. fazem? Isso, essas pessoas, elas são formadas também ou não? Elas são pessoas comuns que vão lá e aprendem sobre isso e depois vão levar até o médico. Ou não, essas pessoas realmente têm um. Hoje em dia, estão até se contratando farmacêuticos para Aham. fazer esse tipo de atuação, porque até se torna mais, digamos assim, uma coisa bem mais orientada. Mas não é Porque dá para pré-requisito meio que falar meio que de igual para igual, falar né? isso, E, linguagens né? técnicas, embasar e tal, e ganhar a confiança médica dessa forma. Mas não é um pré-requisito, tá? Um Tá. profissional, para ele ser representante de um determinado medicamento, de um determinado laboratório, a principal característica dele é saber vender. Ele precisa saber vender. E não para saber vender, ele precisa conhecer o que ele está vendendo. Exatamente. Então, ele Exatamente. vai estudar, vai se inteirar daquele Uhum. assunto, daquele medicamento específico. E o diferencial do farmacêutico é que, além de conhecer aquele medicamento específico, ele vai conhecer outros. Então, ele vai poder fazer comparações, vai poder falar de uma forma mais clara, de uma forma de uma linguagem mais, digamos assim, sensível, falar de termos técnicos. Então, assim, não desvalorizando esse outro profissional, porque, inclusive, tem farmacêuticos que não sabem nem vender. Porque eu digo que Sim, vender é uma arte. é uma arte que Eu, todo mundo deveria saber. Treinar, é exatamente, o que a gente precisa. exatamente. Saber se vender, saber se colocar, saber mostrar sua importância. Então, assim, alinhando essas duas informações, tá ótimo. Tá lindo. Bom, temos um beijo que você tem que mandar para alguém aqui que eu não sei quem é, Pra quem Carlos é? Max. Ah, Carlos. Carlos Max, Um meu abraço. Eu já, digníssimo. já, já mandei beijo, né? Um abraço. Todo mundo Isso. agradeceu muito, foi sensacional. Lá, 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 lá. Ah, que Muito bom, sensacional. gente. Que Minha bom, fico pergunta feliz. final. Eu também, Diga. muito.
Alguma coisa que eu esqueci de perguntar, passou, e, enfim, ou alguma informação que você tinha para colocar aqui, eu não perguntei. Tem alguma coisa final? Bia, eu acho que você foi muito feliz e muito perfeita. Eu estava comentando até com Leila que, assim, por eu ser justamente esse temperamento fleumático, eu sou um pouco, digamos assim, pragmática. Eu gosto de manuais, gosto de coisas, de um E eu te script bem peguei de escrito. calça E curta. você me pegou de surpresa. Você falou, não, olha, eu não trabalho assim, não. Eu falei, poxa, que É, legal, que eu fico desafio. sabendo E junto foi com todo mundo super aqui, feliz. muito gostoso. Porque E foi super feliz. é interessante, é muito Foi mais super gostoso. feliz de uma forma leve, de uma forma espontânea. Falamos sobre vários assuntos em uma única live, sem um tema específico. Foi muita informação, Muito foi muito bom, bom. Foi muito. muito bom. Foi mesmo. Muito bom. Beijo, Bia. Muito Amores, obrigada boa pelo noite, foi convite. ótimo. Carol, você perdeu, depois você assiste lá. Beijo, gente. Ai, Beijo, beijo, beijo. Vou fechar. beijo, Beijo. tchau, tchau. Obrigada, Bia. Tchau. Obrigada eu. Sensacional.